Boa noite. Boa noite. Ô, João. Ô, João, por favor. Como é que eu acrescento isso aqui, ó? Aqui, sabe? Esse, é. Boa noite, doutor Ezequiel. Boa noite, Joel. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Eu tive que pedir um auxílio técnico aqui pro meu filho aqui para ele poder colocar a gente juntos aqui. Somos dois. Eu também preciso de auxílio técnico. Tem um irmão meu aqui de comunidade que está me ajudando aqui, está me auxiliando, porque aí eu também sou leigo. Eu sou leigo particularmente nessa área ainda. Estou aprendendo bastante. Mas vamos nos apresentar, né? Para o pessoal estar sabendo aí. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí nessa live, né? A gente vai falar um pouquinho, né, sobre o livro de Freud, o Mal-Estar na Civilização, né? E fazendo uma pegada aí juntamente, né, com o viver, né, instantâneo e líquido. Meu nome é Ezequiel, sou da Sociedade Sumos, né, de psicanálise, né, e sou coordenador do Acolher Sem Escolher, que a gente faz palestras, a gente faz atendimentos. Igual sábado mesmo nós estávamos fazendo uma ação solidária, né, ali no bairro Vereda ali. E sou aqui de BH, mas estou com um convidado muito ilustre aí, né? Gostaria que ele se apresentasse aí, Dr. Joelson. Boa noite a todos. Me chamo Joelson. Eu sou psicólogo clínico, né? E a minha abordagem de trabalho, de atuação é a psicanálise, né? Então, eu não sou psicanalista ainda, mas eu trabalho dentro da abordagem da psicanálise como psicólogo, né? Eu sou aqui de Campina Grande, na Paraíba, do Nordeste, né? A terra do forró. Campina Grande é a capital do forró, para alguns que conhecem, para conhecer melhor, né? E também, ao mesmo tempo, é a terra da religião, né? Nós temos o nosso carnaval em Campina Grande, o encontro da nova consciência, o encontro da consciência cristã, que é um dos encontros maiores, né? Um dos maiores encontros da América Latina do cristianismo aqui em Campina Grande. São os dois pontos turísticos aqui da nossa cidade de Campina Grande, na Paraíba, né? Então, a terra onde o sol nasce primeiro. E estamos aqui, né, para isso, para ajudar a contribuir um pouco com aquilo que for necessário, né? Aquilo que for necessário para nós. Então, como psicólogo, eu escolhi a abordagem da psicanálise por me identificar muito com a forma de trabalho e de tudo, né? E acabei, um irmão que me lembrou aqui agora, e também eu sou fundador de uma comunidade católica, comunidade Manancial, né, que também tem como sede aqui Campina Grande. E aí junto esse útil ao agradável, né, como fundador, lidando com pessoas, cuidando de pessoas, foi que me veio o desejo de ir para a psicologia, né, e cuidar de pessoas. Então, transformei desse amor que eu tenho de cuidar das pessoas
transformei em função, né, em profissão. Graças a Deus, estou aqui seguindo, né, esse ramo. É isso aí. No livro, né, do Mal-Estar na Civilização, tem uma frase que eu acho que é interessante, né, para a gente poder começar essa live falando a respeito, né, que fala assim: acreditando numa visão de mundo, podemos nos sentir seguros na vida, saber a que devemos aspirar e como alocar da maneira mais apropriada os nossos afetos e interesses. Ou seja, quando nós acreditamos numa visão de mundo, nós nos tornamos mais seguros, nós sabemos aonde nós vamos colocar, né, de maneira apropriada os nossos afetos, nossos interesses, né? E eu acho algo interessante, né, que eu estava conversando com o Joelson, né, falando que talvez alguns podem falar assim, né, não seria o mal-estar na civilização, o título do livro, né? E eu fiz justamente essa pegadinha aí, né? No português nós colocamos, né? Mal-estar da civilização, né? Ou seja, será que é um mal-estar dentro da civilização ou esse mal-estar é por causa da civilização, né? E algo que a gente pode observar e perguntar, né? Aonde que está a origem da infelicidade, né? Será que seria nessa busca da felicidade? Ou seja, a busca enfreada. Quanto mais eu busco felicidade, mais infeliz eu me torno, mais eu preciso de algo. E aí tem alguns, né, até adolescentes e até alguns adultos que falam assim: nossa, que tédio, não tem nada. Porque ele já buscou tudo, de todas as fontes, de todas as maneiras, que parece que é inesgotável, né? Eu É verdade. estava há pouco tempo agora num grupo de estudo, onde nós estávamos falando um pouquinho sobre isso, né? E, ô Joelson, como que você vê, né, que era o mundo na época que Freud escreve, né, esses escritos, né, o mal-estar na civilização? Como que você vê este mundo? Pois é, doutor Ezequiel. Então, eu observo que é muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje, né? Essa realidade que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia, né? Então, Freud escrevia, falava sobre uma época de guerra, né? Onde seu país estava em guerra, uma época de perseguição, né? Com perseguição também a vários tipos, a raças e etc. Então, da mesma forma que acontece com a gente hoje. Né? Pessoas que tinham que estar enclausuradas por conta da guerra, se recuperando da guerra também através de uma crise financeira. Né? E aí eles estavam passando por uma crise financeira e nós estamos, muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje, através do coronavírus. Né? Então, estamos isolados, fugindo de certa forma, de uma guerra contra um vírus. Né? Ao mesmo tempo, estamos passando também pela mesma situação financeira, porque hoje não se sabe, há uma incerteza no país, há uma incerteza em nossa civilização, na humanidade como um todo, como recuperar essa economia. Né? Então, ele escrevia, falava sobre esse mal-estar exatamente de olho naquilo que estamos vivendo hoje, nada de muito diferente. Né? Vivendo a mesma coisa, passando pelos mesmos processos. E é interessante, né, que a gente vê ali, por exemplo, em 29, né, a gente vê uma crise violenta, né, que afeta todo mundo, né, com a queda da Bolsa de Nova York ali, né, e esse escrito de Freud é bem próximo ali, né. Então a gente vê que, como você mesmo citou, né, vinham de guerras, né, estavam recuperando, né, financeiramente, existia uma incerteza, né, e é algo semelhante, por exemplo, com o que aconteceu ali na Bolsa de Nova York, ali, né, com aquela queda que afetou a economia mundial, né? O que está acontecendo com esse vírus hoje, né? Que está afetando a economia mundial, trazendo incertezas, trazendo um retorno ao infantil, né? Porque as pessoas precisam de algo, de alguma coisa para proteger de algo que está além do que ela pode imaginar, né? Porque ninguém tem certeza. Eu estava conversando com a minha esposa outro dia falando, nem mesmo os cientistas, nem mesmo os políticos, ninguém tem certeza de nada.
né? E Verdade. nessas incertezas, a gente sente, né, aquele vazio, a gente sente, como Freud cita no texto, né, um sentimento oceânico, né? E eu acho algo interessante que ele coloca, né, no texto ali, que esse sentimento oceânico seria uma fonte, né, e origem das necessidades religiosas, né, da dialética entre pulsão e cultura, né, da ausência de limites, né, da finitude. E aí eu acho algo interessante que esse sentimento nos leva a buscar, né, rejeitar às vezes algumas questões ilusórias, né, que vão de encontro a ansiedades, né, porque na realidade, como citado, né, o retorno ao infantil, né, a pessoa se vê como alguém que precisa de, de alguém, de alguma coisa para proteger, né? De algumas coisas que podem vir a acontecer, né? Então, A gente vê, doutor Ezequiel, essa figura paterna, né? Essa busca pela figura paterna. Então, quando o próprio, quando o ser humano naquela época queria, desejava buscar essa figura paterna, essa falta que se tem de segurança, né? Porque a gente sabe que a figura do pai para a criança é uma figura de proteção, né? De segurança. Então, quando esse pai ele está ali focado, ele está ali protegendo aquela criança. Então, quando a gente se depara com essa realidade de uma pandemia como estamos vivendo hoje, precisamos de fato de uma proteção, né? Nos sentimos desolados, podemos dizer assim, e necessitamos aquela figura que seja uma figura paterna, né? Porque essa força, esse sentimento oceânico que o texto traz, por exemplo, né? Vai se referir a um sentimento oceânico que seja, ou seja, algo muito, muito grande, uma dimensão muito grande, né? E aquela dimensão daquele processo ali que o homem não consegue dominar. Porque você vê que o oceano é vasto. O homem não consegue abraçar o oceano, o homem não consegue dominar o oceano. Né? E aí a gente vai analisar e ver que é mais ou menos o que acontece com esse sentimento. O homem não consegue dominar a pandemia. Né? Não está só, o homem está aí, os cientistas estão lutando, como você colocou muito bem, esse processo de quando vai acabar, quando vai começar, não se sabe. Não se sabe ao certo, né? Então, essa insegurança, esse sentimento oceânico que é promovido pela insegurança e pela incerteza desse vírus, né? Também como a incerteza da estrutura da economia na época de Freud, todo esse processo é o mesmo sentimento de impotência que o ser humano sente. Então, ele precisa recorrer à segurança. Ele precisa recorrer a uma figura que seja segura, que seja a figura, talvez até a figura paterna, e essa falta, esse sentimento dessa figura paterna, né, que a religião, em alguns casos, né, nesse texto Freud até remete a ela, pode auxiliar nesse processo por conta dessa figura. O homem recorre a essa figura paterna em auxílio da sua segurança. Voltando, como o senhor colocou muito bem, à infantilidade, voltando à fase da criança. Né? A eterna criança que há dentro de nós, ela nunca vai morrer, ela sempre vai estar ali. Né? Até que isso, o mágico da psicanálise, de ser atemporal. Né? Não tem tempo, você pode ter 300 anos, 50, 60 anos, mas você vai sempre voltar a ser aquela criança, a ter a infância, né? A viver a sua infância sempre no seu inconsciente. E interessante, né, doutor Joel, que a gente vê, né, quanto o texto fala ali, né, quanto das necessidades religiosas, que você ponderou muito bem, né, e ele coloca que parece algo irrefutável, né, a derivação dessa necessidade vinda justamente por causa desse sentimento de desamparo infantil, né? Ou seja, e quais são as coisas que podem despertar esse desamparo infantil? Uma pandemia, por exemplo, né? E da nostalgia daquele pai despertada por essa necessidade, né? Ou seja, então, uma das coisas mais fortes vividas na infância, a gente vai ver, que é a questão da proteção paterna, né? Então, justamente por isso que há essa busca, né? E aí a gente vê que as pessoas ficam mais suscetíveis, mais nostálgicas, né?
as emoções, né, ficam mais afloradas, né? E eu acho algo interessante, né, que é um outro texto, né, No Futuro de uma Ilusão, que Freud, né, fala sobre como que a providência, né, que velará pela vida e compensará essa pessoa por eventuais frustrações nessa vida aqui, né? E qual que é essa providência? Uma providência de um ser superior, né, que vai um pai grandioso, alguém que pode. E aí é justamente o retorno infantil, porque a criança ela tem no pai uma figura grandiosa. O pai, para ela, a gente vê, por exemplo, eu gosto de dar muito esse exemplo, né? Que o pai tem duas crianças conversando, você vai ver quando elas estão falando do pai. O pai é aquele herói. Então, uma criança vai falar assim: meu pai voa, o outro, meu pai voa e joga laser, o meu pai. Ou seja, então está sempre engrandecendo este pai, né? Ou seja, e aí a gente vê, né, que justamente esse retorno infantil e as gratificações substitutivas, né, que a gente vai ver, por exemplo, a arte oferece essas gratificações substitutivas, né, contra as ilusões, né, face à realidade, né, porque a realidade, ela você viver a realidade o tempo todo é algo assim muito pesado, né? Então a pessoa começa a buscar algumas questões para poder diminuir, né? Vamos colocar assim, esse peso que a realidade traz sobre ele, né? Mas aí a gente vê, por exemplo, uma das questões, né, que a pessoa tem muito, né, fala nesse texto, né, fala sobre a finitude da vida, o medo da finitude da vida, né? E aí uma pergunta que se faz muito interessante: qual que é a finalidade da vida, né? Então, uma pergunta Verdade. interessante. Doutor Ezequiel, Joãozinho, acredito eu, faz uma pergunta em nome de uma senhora chamada Cássia, né? Sobre, será que é devido à pandemia que estamos nostálgicos? E aí o senhor acabou de certa forma, falar, né? Que essa nostalgia, talvez essa questão nos traz essa nostalgia, né? E eu até acrescento, talvez também, porque nós sabemos que a psicanálise é maravilhosa nesse sentido, porque tudo vem da subjetividade. Cada ser humano, cada pessoa vai ser subjetivo à sua situação. Então, o que é para um pode não ser para outros, mas de fato pode ser que realmente aconteça, né? Então, assim, pode de fato acontecer essa nostalgia, porque vai voltar esse sentimento da infantilização, né? Como também o sentimento do bem-estar, como o senhor colocou agora, pessoas vão buscar várias formas, né, para poder tentar sair desse sofrimento que causa a pandemia, sair desse sofrimento de angústia, dessa angústia que está sendo gerada, né? Eu até vou um pouquinho mais além a pergunta dele, né? E posso dizer que talvez esse sentimento talvez esse sentimento da ansiedade, por exemplo, algumas pessoas talvez estejam trazendo essa ansiedade por conta dessa angústia também que causa dessa insegurança, né, desse sentimento de insegurança. Talvez essas pessoas que estão sentindo essa crise de ansiedade, que estão sentindo alguns toques depressivos, retomam de fato a esses traumas, a esses sentimentos que a infância nos deixou. Né? Inclusive a nostalgia de uma forma, né, positiva. Às vezes você volta a ser nostálgico porque foi algo glorioso, algo bom, né? Que a pessoa viveu, e aí a pessoa volta aquilo para tentar sentir um pouco disso e minimizar a angústia. Né? Você pode ver que, por exemplo, muitas pessoas recorrem à arte, como o senhor colocou bem, a filmes, né? A assistir filmes, a participar a ver peças de teatro, a rever filmes da infância, né? Eu tenho a Netflix em casa e vejo que um dos tops da Netflix, os 10 mais tops, você pode ver que tem muitos filmes antigos. Né? É porque as pessoas sabem a sensação positiva que tiveram naquela época, né? E aí voltam a sentir esse sentimento. Isso, e é interessante que, igual a doutora Janice coloca aqui, né, além do princípio do prazer, né, ela faz uma pergunta, né, eu vejo que sim, a pessoa vai além do princípio do prazer, né,
que, porque na realidade essa nostalgia, essa questão de buscar coisas que no passado trouxe uma certa segurança para ela, ou seja, que apresentou de forma mais amena as questões, né, da vida para essa pessoa. Então, o que acontece? Isso. Acontece que a pessoa começa a retornar nesses pontos, né, aonde que ela tem ali um ponto de equilíbrio, para ela equilibrar as emoções, para ela trazer as emoções num patamar, né, que vai ficar ali nivelado, que não vai ser aquela emoção tão abrupta, uma emoção assim violenta, né, de forma a externar, por exemplo, a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo dessa emoção abrupta, né, muito violenta, né, é quando, por exemplo, aqui, né, em Belo Horizonte, começou a pandemia, então se falava sobre faltar as coisas, né, e aí, no supermercado, eu acho que de maneira, vamos colocar assim, uma merchandising, né, para vender mais, começou a colocar que poderiam entrar X pessoas e que poderiam comprar X produtos. Então houve uma histeria. As pessoas começaram a ir a lotar esse supermercado porque ia faltar as coisas, ou seja, então causou uma histeria em grupo, ou seja, desregulou as emoções das pessoas de tal forma que as pessoas começaram a adentrar esse supermercado, né, e pegar e entrar nesse supermercado para poder comprar algo que poderia faltar, né? Temos uma participação aqui. Esse período, sentimento que preciso melhorar minha posição como alguém que pode acreditar em minha força, que me faz aprender a vencer a crença de que sou apenas limitado. Peraí. Esse período pode fortalecer o meu sentimento de que preciso melhorar minha posição como alguém que pode acreditar em minha força, que me faz aprender a vencer a crença de que sou apenas limitado. O que você acha sobre essa pergunta, Dr. Joelson? Eu vou ler que eu não tinha visto. Esse período pode fortalecer o meu sentimento de que preciso melhorar minha posição, como alguém que pode acreditar em minha força, que me faz aprender a vencer a crença de que sou apenas limitado? Sim, sim. Né? Esse período de pandemia, né? Uma das coisas que eu discutia até em algumas lives foi sobre esse assunto. Esse período de pandemia faz com que nós possamos olhar para o nosso eu, né? Olhar para nós mesmos, olhar para a nossa realidade. Quantos casais, por exemplo, que viviam na pandemia, que não se encontravam, que não se relacionavam, porque trabalhavam, viviam cada um em seu lugar, de repente eles se deparam com essa realidade de ter que se ver, né? Por exemplo, ter que se ver todos os dias, ter que conviver como um casal. E de repente aquilo dali faz com que eles se conheçam. E saibam de fato o que é que eles sentem, qual é a relação, qual é a situação que eles vivem. Né? Como também, às vezes, eu tinha visto muito, doutor Ezequiel, muitas pessoas falando das crianças, né? Os pais desesperados com as crianças que estão dentro de casa. Mas quando aqueles pais iam para suas escolas, quando as crianças iam para escolas, coitadas das professoras, que escutavam certo tipo de coisa, né? Por conta que os pais criticavam, porque os filhos estavam sempre certos. Aí agora esses pais passaram a conviver com seus filhos. Né? Então como é que está essa relação? Então as pessoas dentro de suas casas, através da pandemia e do isolamento, estão passando a se redescobrir, a se colocar em algumas posições, a ver sua posição, a ver o quanto você é forte, a ver as suas fraquezas, entende? E talvez também, aproveitando José Humberto, aproveitando a deixa, fala aquela resposta que eu falei agora há pouco, sobre a ansiedade. O que está gerando em muitas pessoas? A ansiedade, as crises de ansiedade, a angústia que não tem nome, né? A angústia que não leva nome, que não é nomeada. Por que essa angústia não é nomeada? Muitas vezes é porque a gente se depara com o nosso eu. Então é uma oportunidade para nós nos encontrarmos, para a gente saber vencer as crenças que temos, né? E mostrar e também reconhecer as nossas limitações. E ver até onde eu sou, até onde eu vou.
né? Até onde eu posso ir. Eu não sei se eu te respondi bem e se eu interpretei bem. Se tiver, dá um like aí para confirmar, certo? Mas isso é bom porque faz com que a gente possa chegar lá onde de fato nós devemos ir, onde devemos chegar, onde precisamos chegar. E nos reconhecer também, como pessoas, né? Como pessoas, como seres e etc. E é interessante, né, doutor Joelson, o que o senhor falou aí a respeito dos pais, né, redescobrindo os filhos, né, porque na Verdade. realidade filhos neste momento, né, de pandemia, né, descobrindo que tem pais e pais descobrindo neste momento de pandemia que tem filhos, né, Verdade. porque É verdade. é muito fácil a gente terceirizar, né, a função, né? Mas só que é uma função que tem que ser exercida pelos pais, né? Quem cria os filhos são os pais, né? Verdade. Outras pessoas podem dar uma contribuição, né? E a gente vê igual qual que é a finalidade da vida, né? Porque a vida sem finalidade, ela se torna vazia, né? E interessante, né, que muitos buscam felicidade, tem até filmes que falam sobre felicidade, né? E a felicidade é vista, por exemplo, como ausência de dor, de desprazer, né? E aí a pessoa busca muito a questão do prazer, foi citada aí, além do princípio do prazer, né? A pessoa busca apenas prazer, prazer, né? E qual a relação que nós podemos ver isso com o contemporâneo que nós vivemos agora, né? Para nós adentrarmos mais um pouquinho nesse tema, né? Nós temos 3 pilares, né? Que destacam, né, para nós falarmos sobre este mal na civilização, né? Um dos pilares é a força da natureza, né? Como a gente vê, por exemplo, forças destruidoras, como terremotos, inundações, por exemplo, neste ano, né? Aqui em Belo Horizonte teve inundações sucessivas, né? E aí é algo interessante, né? Que hoje a gente ouve muito falar assim, o pico da Covid vai ser tal data, o pico vai ser tal data. E a gente ouvia falar assim, tal dia vai ter uma chuva tão forte que vai inundar e que vai destruir muita coisa. Ou seja, então as pessoas ficavam ansiosas quando tinha essa notícia que tal dia ia chegar essa chuva que ia destruir, que ia fazer, né? Ou seja, e a gente vê que o homem se vê impotente às vezes diante dessas forças da natureza, né? E algo interessante que a gente vê que ela não faz distinção entre bons, piedosos, malvados, descrentes, e isso nos faz repensar na organização social, não é isso, doutor Joel? Verdade. Exatamente. Nos faz repensar sobre essa organização, né? Nos faz refletir. E essa, mais uma vez, com esse pensamento oceânico de Freud, né? Dessas tempestades, dessas coisas que nós não dominamos, né? Nos faz repensar essa nova forma de vida. Nos faz a pandemia, que quer queira, quer não, o homem não domina. Nós temos os efeitos naturais, claro, né? Que é o que Freud cita na sua leitura. Porém, nós também temos esse efeito físico, biológico, que foi esse vírus, que nós podemos fazer esse contraponto aí e fazer essa análise. Aí nós podemos realmente perceber que foge do domínio do homem e faz com que o homem reflita. Por exemplo, essa questão que o senhor colocou bem, a gente lembra, por exemplo, as pessoas que utilizam, antigamente não tinham uma certa higiene, a gente só cuidava de higiene com os adultos, com as crianças, né? Hoje em dia não, hoje em dia, a gente até conversava sobre isso em particular, hoje em dia todo mundo teve que renovar, agora, reaprender a se higienizar, a lavar as mãos na hora de comer, a lavar os alimentos bem, né? Então todo mundo teve que se readaptar socialmente, né? Então foi necessário de fato, colocou a gente nessa redoma aí e ao mesmo tempo nesse cuidado que nós precisamos, né? Teve uma pergunta aqui que eu já tinha perdido. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Acho que é uma nova angústia pelo isolamento, ou angústia por estar com a minha realidade, é a dificuldade de estar consigo mesmo. Eu acredito que foi uma pergunta, mas não teve uma afirmação, né? De Oswaldo sobre a angústia, né? Sim. Porque na realidade essa angústia a gente vai ver, porque nada mais é que reinauguração do desamparo infantil, né, no adulto.
E este É vem verdade. carregado, a gente vê, por exemplo, de pensamentos mágicos, né? Olha, se eu acordar com o pé direito, olha, de superstições, né? Aconteceu algo de errado porque eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, ou aquele sentimento de onipotência, né? Não, não vai acontecer nada porque eu estou fazendo tudo certinho, né? Então, ou seja, isso são forças, né? Como nós citamos aqui, as forças das naturezas tá às vezes além daquilo que nós podemos. E aí a gente vê, por exemplo, nos livros de Freud, ele fala muito a respeito disso, sobre como, né, as pessoas buscam, né, uma certa amparo, né, em relação a isso, né? E o segundo pilar a gente vai ver a fragilidade do nosso corpo, né? Fadado ao declínio, a dissolução, o medo de finitude, né? Aí, por exemplo, enquanto tem vou usar a pandemia de novo, enquanto a pandemia está lá, por exemplo, na China, não é comigo. Enquanto está lá, por exemplo, no Brasil, mas está no outro lugar longe, ainda não é comigo. Mas a partir do momento que alguém próximo de mim, ou que eu consigo nomear, né, alguém, aí eu começo a me preocupar, eu começo a ter medo dessa finitude. Aí eu Verdade. começo a ter medo, né? Ou seja, até que ponto eu posso chegar, né? E algo interessante, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais sobre a questão, né, do tópico, né, que nós colocamos, né, sobre o viver instantâneo e líquido, né, que é o laço social. Então são esses três pilares, né? O primeiro pilar a gente vai ver que é a força da natureza, a fragilidade do corpo e os laços social. Porque nós nascemos e já começamos um laço social, né? Dentro ali do lar, né? É o primeiro laço social das relações humanas que a gente tem, né? Mas aí a gente vai ver a insuficiência de normas que regulam esses vínculos, né, na família, no Estado, na sociedade, né? E eu acho algo interessante que esse é um dos pilares, né, que nos tira do princípio do prazer, né, que é da ilusão, da fantasia, né, nos transporta para o princípio da realidade. É o que eu falei, a realidade é algo que está todo tempo, né, batendo, e é algo que viver, né, essa realidade o tempo todo se torna insuportável. Então existem alguns mecanismos que o homem desenvolve para escapar, para lidar, aplacar essa angústia, né? E a gente vai ver, por exemplo, isolamentos. Tem pessoas Eu vou ficar perto da tua Oi, cabeça. oi, gente, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo o senhor Travou, bem. O travou senhor tá me ouvindo aqui, bem? agora eu voltei a ouvir. Eu não sei o que Tá me... O aconteceu aqui. senhor tá me ouvindo bem? Agora eu estou ouvindo. Mas vou voltar da onde que eu estava falando, né? Os três pilares, né? Porque eu não sei até aonde que passo, né? Então, nós vemos os três pilares, né? Primeiro, a força da natureza, né? Como nós já falamos, a fragilidade do corpo, né? E um terceiro, que é o laço social, né? A gente vê que o ser humano ele já começa dentro de um laço social, que é o seio familiar, né?
E a gente vê a insuficiência de normas que regulam esses vínculos humanos, né? Seja na família, no Estado, na sociedade, né? Mas eu acho interessante que esse é um dos pilares, né, que nos tira do princípio do... Oi? Só um momento. Oi? Tá me ouvindo, doutor Joel? Tô sim, tô sim. Ah, deu alguma interferência aqui. Mas então esse é um dos pilares, né, que nos tira do princípio do prazer, né, da ilusão, da fantasia, e nos transporta para o princípio da realidade. Mas só que viver a realidade, né, o tempo todo é insuportável. Então existem alguns mecanismos que o homem desenvolve para tentar aplacar essa angústia, né? E como que eles tentam lidar com isso, né? Alguns tentam, né, de maneira o isolamento, né, afastar daquilo que vai causar alguma angústia, né? Outro método também a gente vê, por exemplo, a arte, né, que eu já citei. Outro método que a gente vê a influência, né, de substâncias químicas entorpecentes, né? A pessoa pode buscar aí também, né? Freud coloca também uma das tentativas, né? A religião, né? E aí a gente tem que entender bem, mas esse não é o foco nosso aqui hoje, né? E é algo interessante, né? Que a gente deve trocar um pouquinho essa palavra felicidade por satisfação, que é um pouquinho diferente de acomodado, né? Não é ser acomodado, né? Vou ficar assim e sempre ser dessa forma, né? Mas a gente vê, por exemplo, homens, né? E nós estávamos conversando, né? Com a síndrome de Peter Pan, né? Aquele adulto que não é responsável por si, uma eterna criança. É um Verdade. homem que busca uma mãe, e não uma esposa, né? Da mesma forma que as mulheres com síndrome de Cinderela, né? Que busca uma dependência de uma figura paterna, então ela não busca um marido, ela busca um pai, alguém que vai, de certa forma, né, fazer de tudo por ela, né? E eu acho algo interessante que aí nós vamos para o nosso viver instantâneo e líquido, né? O adulto infantilizado, ele quer coisas instantâneas e tem esse sentimento de onipotência, não é isso, doutor Joels? Exatamente, que é engraçado a gente ver essa realidade, né, dessa infantilidade, dessa coisa instantânea, dessa coisa rápida, desse desejo, né, de viver, de querer tudo assim, muito simples, muito rápido. Eu vejo que, eu posso falar da modernidade agora, por exemplo, Tox Queen, né? Onde você tem o costume de passar as coisas passam. Então o homem hoje, em busca desse prazer, em busca de se saciar, o prazer de uma forma geral, ele busca tudo que é mais fácil, né? Tudo que vem da facilidade das coisas. Então acaba com esse conjunto aí de infantilidade, como o senhor acaba de colocar, essa volta mais uma vez à fase da infância, né? Esse desejo de ter tudo muito rápido, muito como a gente falou, como que eu posso usar a palavra? Muito instantâneo, vamos continuar nela, né? Quando ele deseja essa coisa muito instantânea e ele não tem, aí vem também as frustrações, né? Aí daí que vem as frustrações, daí que vem essa infantilidade, né? De querer, de birra, quando a gente vê a criança fazendo birra, né? E aí a gente observa essa característica infantil, e se a gente vê o adulto também faz birra, quando aquilo que ele não quer, aí torna tudo líquido. Doutor Joel, só falando nisso, né, do adulto fazendo birra, né? E esse tempo de pandemia, né? Eu não sei qual estado que é, mas uma senhora estava na praia e ali os guardas chegaram e falaram, né? Olha, não pode ficar, tem uma regra, tem uma lei, né? Tudo. E ela, não, eu vou ficar aqui, porque eu não estou aguentando mais ficar em casa. Fazendo pirraça. Mas pode continuar, é porque o senhor falou aí, eu... Não, foi ótima a colocação, né? É exatamente essa birra, né? A gente quer as coisas muito fáceis, né? Deseja passar como tóxico em algo muito rápido, né? E aí se torna líquido.
É como uma paixão, por exemplo. Tá vindo aí sexta-feira o Dia dos Namorados, né? A gente já pode conversar um pouco sobre isso, com as trata das relações sociais. Às vezes eu arrumo uma pessoa, né? E aí eu amo aquela pessoa e de repente 2 meses aquela pessoa é tudo da minha vida, né? É a minha paixão, é meu tudo, e daqui a pouco essa pessoa já não é mais nada, né? Daqui a pouco essa pessoa vai embora e eu descartável passou e pronto, não é mais nada e não é mais nada para mim e acabou, né? Então assim, às vezes essa colocação, né, de viver isso muito rápido, né? De viver isso muito passando. É preciso, vem dessa infantilidade. Aí faz a birra, né? Faz a birra. E quando faz a birra, acaba frustrando. Acaba se frustrando. Então, é preciso realmente pensar muito sobre essa questão da vida social, né? É preciso pensar muito sobre essa liquidez que está acontecendo hoje, né? Seja isso em todas as relações, né? Às vezes também o pai... Pode falar. Ô, doutor Joel, se essa liquidez, essa rapidez, esse instantâneo, né, que as pessoas buscam, né, até mesmo no sexo psicanalítico, né, porque a pessoa chega ali, ela quer assim, olha, eu tô com uma ansiedade, eu tô com algo, com uma angústia, algo, me dá 3 passos para mim acabar com essa angústia. Mas só que é um processo, é uma caminhada, e a pessoa não quer caminhar, ela quer algo instantâneo, ela quer algo rápido. E aí, ou seja, algo interessante que quando às vezes, né, a pessoa começa a ir na análise, por exemplo, e ela começa a sentir atenuado esses sintomas, né, ela para de ir. Porque ela acha que já está bom, porque os sintomas foram atenuados. Mas na realidade ela precisa de uma continuidade, de uma caminhada, porque é uma caminhada progressiva, aos pouquinhos, né? Depende, por exemplo, da velocidade que cada um consegue isso, né? Eu estava até conversando com o senhor a respeito de uma certa vez, né, que eu estava com uma sinusite, e aí eu fui ao médico e deu 3 dias os sintomas parece que tinham melhorado. O que eu fiz? Eu interrompi a medicação. Os sintomas voltaram e voltaram muito forte, arrebentando. Aí eu tive que voltar, e eram 10 dias, né? E aí eu tive que reiniciar novamente 10 dias de medicação. Ou seja, quando a pessoa vai, por exemplo, no sexo analítico, ela interrompe, né, de maneira abrupta esse tratamento, ela pode, às vezes, fazer um retrocesso total, né, nesse tratamento que está sendo realizado ali, né? Tem uma participação que a doutora Janise, como seria a realidade sem o determinismo? Enquanto o senhor vai pensando nessa daqui, eu queria fazer uma colocação interessante quando a gente se encontra isso na clínica, né? A clínica, eu digo isso por experiência própria. Às vezes os meus pacientes chegam e aí quando nós estamos conversando, eles perguntam, a sessão vai até quando? Né? Ou se não, eu já estou me sentindo bem melhor. Olha, agora eu queria que fosse para minha filha, eu queria que fosse para o meu pai, eu queria que fosse para o meu irmão, eu queria que fosse para o meu marido, né? E aí a gente começa a conversar e a primeira coisa que eu falo para eles é o seguinte, eu pergunto para eles, quantos anos você tem? Né? Aí às vezes eles falam, eu tenho 35, tenho 40, tenho 50 anos. E aí eu digo, você acha que 40 ou 50 anos, a sua idade, você vai mudar em meses, em 2 dias, em 1 mês, em 2 meses? Não muda. Não é? As coisas não funcionam dessa forma. Precisa de um processo, é um processo que precisa ser, né, gradual e progressivo. Não é um processo que você vai fazer do dia para a noite. Né? Pode falar. Sim. Algo interessante, né, que a doutora Janice aqui, peraí, só um momento. Sintoma é o caminho para a cura, né, conforme Freud, ou seja, que na realidade, se você, por exemplo, é igual, por exemplo, essa doença, o Covid, né, se a pessoa não tem uns sintomas, né, assintomático, o que acontece? Ela não vai tomar uma medicação para que possa, né, trazer a cura. Da mesma forma, né, no psique, se você não tem os sintomas, né, ou seja, como que você vai saber o que tratar, né? Ou seja,
E algo interessante que a gente vê, por exemplo, na questão da liquidez, né? A gente vê que a liquidez é o quê? É algo que se desfaz com rapidez, né? Descartável, né? Então a gente vê, por exemplo, Zygmunt Bauman fala assim: o mundo repleto de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível, traz consigo a fragilidade dos laços humanos. Então, ou seja, esse mundo que muda numa velocidade cada vez maior, ou seja, aquilo que é verdade agora, daqui 5 minutos pode não ser verdade mais, né? E isso traz o que? Uma efemeridade da vida, que é uma expressão muito usada para aquilo que é passageiro, né? E a gente vê, por exemplo, isso cada vez pessoas querendo viver cada vez mais, de maneira mais instantânea e intensa, né? E aí a gente vê que tudo é feito para ser descartável. As pessoas são descartáveis, os relacionamentos, seja relacionamento matrimonial, se torna descartável, os pais se tornam descartáveis porque se os pais não me dão aquilo que eu quero, né? Então ele pode ser descartável. Se a minha esposa não traz aquilo que eu quero, ela pode ser descartável. Se o meu líder religioso não me traz aquilo que eu quero, ele pode ser descartável. É o que o senhor falou, por exemplo, como é que fala? Do touchscreen, né? É só Isso. deletar, deleta. E aí há uma falta de identidade. Porque a identidade ela tem que ser construída. Mas a identidade hoje está cada vez mais montada e desmontada. Da mesma forma que é montada rapidamente, é desmontado também de forma rápida, né? Porque se você pega, por exemplo, falando de papéis, a gente pensa, por exemplo, em cena, né? Pensa, por exemplo, num teatro, algo teatral, né? Onde as pessoas ali desempenham papéis, porque na realidade a gente desempenha os papéis sociais. O primeiro papel é de filho, né? Depois vão tendo outros papéis. Mas, ou seja, no teatro, por exemplo, a estrutura que está construída do teatro ali, ela é sólida. Mas a cena aonde que se passa todo o episódio é montado e desmontado rapidamente. A estrutura leva anos para se construir, né? Mas aquela cena, aquele palco, ele é montado e desmontado de maneira rápida. E assim estão os papéis sociais, assim estão essa relação líquida, né? O que o senhor acha disso, Dr. Joelson? É verdade, Ezequiel, é exatamente isso, né? As coisas, essa relação líquida, ela é muito, como a gente já tinha colocado antes, muito superficial. Né? Nós precisamos refletir sobre ela. Né? Necessitamos, de fato, refletir sobre ela. Eu gostaria também de fazer uma colocação que foge um pouquinho desse eixo e, ao mesmo tempo, está dentro, quando Freud fala sobre... Só um minuto. Por exemplo, a confusão de não saber o que esperar dessa crise. A doutora Janise está respondendo, né? Quando Freud fala sobre essa crise, né, e esses laços familiares, o quanto eles são, essas relações sociais familiares, quanto são importantes, né? Me fez relembrar, voltando à infância, a colocação que o senhor fez, a colocação que Freud faz sobre a casa. A casa dos pais aparece o útero materno, né? E a volta ao útero materno. A casa representa o útero materno. Estar na casa dos pais representa esse útero materno. E aí eu lembrei, quando o senhor falando sobre essa infantilidade, ao mesmo tempo lembrando a maturidade de lidar, voltar ao efeito infantil. Então essa liquidez, ela está muito ligada a esse efeito infantil. Né? A esse efeito de estar sempre ali dependente, estar ali ligado àquele útero materno, a não crescer, a não evoluir, e acaba se mantendo preso ali, nesse processo. Né? Acaba aquela pessoa que está sempre ligada, está sempre dependente da família, dependente dos pais, dependente da casa materna, acaba não criando uma autonomia, não criando realmente uma liberdade, não começa a crescer, a evoluir,
de fato, e acaba se tornando, tendo essa situação líquida, né? Porque se torna inseguro, se torna uma coisa insegura. Então essa insegurança ela acaba passando, né? Acaba passando de um para o outro, aí vai trazendo, eu já me torno inseguro, eu já vou trazendo essa insegurança para dentro do meu lar, como marido, como pai, né? E vai gerando essa roda, né? Tudo isso vindo, da verdade, de uma insegurança paterna, de sair do lado da casa, de sair do ventre, né? Às vezes o bebê precisa sair do ventre materno, né? Precisa sair desse ventre, ele precisa fugir disso, né? E precisa caminhar com suas próprias pernas. E aí, às vezes, essa superproteção, que acontece muitas vezes com os pais, né? Essa superproteção acaba mantendo sempre esse elo, esse útero, né? Mantendo essa ligação em casa. Nós pagamos uma disciplina na academia, que é terapia familiar, né? O conhecimento das relações familiares. E nelas eu vi uma coisa muito interessante. Um jovem de 35 anos nos Estados Unidos, uma reportagem, que fala que um jovem de 35 anos nos Estados Unidos estava morando em casa, né? E os pais estavam entrando na justiça para pô-lo para fora de casa. Porque os pais não aguentavam ele, né? Então você vai analisar que na cultura dos Estados Unidos, por exemplo, é natural que o jovem aos 17 anos de idade, ou ele vai para a faculdade, ou ele arruma um emprego. Porque ele começa a criar esse processo. Então, ele já sai da casa dos pais, já vai morar em outro lugar, e, né, ele já vai criando, já vai fazendo outra realidade, porque ele tem que começar a sair do útero materno. Né? Ele precisa começar. Sociais, né? Exatamente, ele precisa sair desse vínculo materno. Né? É necessário que ele faça isso. Então, às vezes a gente vê, eu trago essa realidade, os pais já expulsando esse bebê desse vínculo materno, a mãe, o corpo biológico já estava expulsando esse bebê desse útero para que ele vivesse, né? E ele querendo viver, querendo voltar para esse útero. Ele já havia, se eu não me engano, na reportagem fala que ele já havia saído de casa, né? Ele já havia saído de casa e pediu para voltar e voltou para morar com os pais. Não deu certo, se tornou de tanto ser protegido no laço dele, né, no laço materno, ali naquele útero que é a casa dos pais, de tanto ser protegido, ele foi para fora e não soube lidar com a situação, então quis voltar para a proteção do útero, tornou o relacionamento que ele tinha, tornou líquido, foi acabado porque ele não passava segurança, porque ele não tinha segurança, né, dessa relação social, e acabou que prejudicou, de certa forma, aos pais, porque ele quis voltar para esse útero e não volta mais. Né? Quem não queria, né, voltar para o útero materno, mas não volta. Não tem condições, precisa seguir o caminho. Né? Doutor Ezequiel. E é interessante você falando do útero materno, né? Porque a matriz, né, de toda a angústia humana é justamente quando essa criança sai desse útero materno, um lugar que ele está totalmente protegido, guardado, né? Em que ele não precisa de chorar para ser alimentado, ele não precisa de chorar para ser agasalhado do frio, ou se ele está com calor, né? Ou seja, então, a primeira ruptura e aonde que realmente é a matriz das angústias, né, que ele vai ter, está aí. E o senhor falando sobre esse rapaz aí que voltou para a casa dos pais, né, porque não conseguia lidar com o mundo externo, né, com os vínculos sociais, né, a gente vê, por exemplo, quando um animal, por exemplo, ele é colocado em cativeiro. Então ele sai do habitat natural dele, que é onde que ele vai ter, por exemplo, intempéries, né, que seja frio, calor, outros animais e várias coisas que ele vai ter que brigar para sobreviver, e é colocado em cativeiro. Se você colocar ele novamente em liberdade, ele simplesmente não vai sobreviver. Por quê? Porque ele já foi, vamos dizer assim, vou usar essa expressão, já foi alienado essa proteção. E é justamente isso que acontece com o ser humano. Essa superproteção vai alienar ele de forma como ele não vai conseguir sobreviver fora daí. Então, ou seja, aí você vê esse rapaz, a gente pode enquadrar ele na síndrome de Peter Pan, né?
O Verdade. camarada com 50 anos, talvez, e ainda morando, e ainda dependendo, né, totalmente da mãe. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, nós dependemos uns dos outros, né, para poder, várias coisas, nós não podemos ter esse sentimento de onipotência, onibasto, né, mas eu estou falando de ser algo exagerado, né, de você depender de Verdade. forma que, se não tiver aquela pessoa, você morre, né, e Verdade. aí você falou bem sobre sexta-feira, né? O Dia dos Namorados aí. Nós temos 2 minutinhos, doutor Gelson. Passa Exatamente, já ia falar para o senhor rápido, agora. passa rápido, né? Então, assim, ou seja, a gente vê isso muito levado, por exemplo, nas relações, né? Por exemplo, entre casais ou entre os vínculos sociais, né, que a pessoa tem aí, como Dia dos Namorados está perto aí. O que você acha sobre essa liquidez, né, e essa relação, né, entre os casais? O que você tem a pontuar sobre isso aí? A gente vê como Freud, não sei nem se eu vou conseguir, né, com um tempo tão curto, mas rapidinho a gente vê como Freud fala, né, que a primeira decepção amorosa que nós temos é no Édipo, né, no complexo de Édipo, quando a gente faz aquela quebra ali, aquele pai que entra castrando, né, e acaba criando essa separação. Então, nesse dia a gente percebe que é natural que o homem precise, porque ele colocou a sua satisfação, ele percebeu que as relações, né, amorosas, elas trazem muito esse prazer, esse gosto de satisfação. Então, o homem, ele tende, de certa forma, a colocar essa situação na mão de outra pessoa. Né? Só que é preciso ter sempre esse cuidado para não ultrapassar dos limites, né? Para que isso não ocorra. Doutor, a gente só tem 1 minuto, né? Eu acho que dá para a gente ir para as considerações finais, né? Estamos até falando aqui, salva essa e começa outra. Deixa seu telefone aí, doutor Joelson, com o DDD, né? O pessoal que queira entrar em contato com o senhor. Também tem um direct aí, né, gente? Se vocês quiserem também entrar em contato. Vou deixar o meu aqui. Pode falar, doutor Joelson. Isso mesmo. Eu quero primeiramente agradecer a vocês. Quero dizer que a Sumos apareceu na minha vida no momento oportuno. Tem sido uma bênção. Eu tenho feito de tudo para poder fazer parte, para estar aprendendo com vocês mais e mais. Agradeço a oportunidade, né? E de antemão quero dizer a vocês que, se necessitarem, está à disposição. Peço que sigam no Instagram, certo? Que a gente vai estar sempre aí conectados. Se vocês sempre puderem, verão outras lives. Quero agradecer primeiramente a Jader, né, que é uma pessoa daí da Sumos, que foi que me apresentou a vocês, apresentou a Sumos, e eu sou grato a Deus por ele, e também por doutora Janice, que me acolheu de uma forma sensacional e até hoje tem se aberto muito para mim. Muito obrigado mesmo. E a todos aqueles que acompanham, eu agradeço por estarem aqui conosco, né, seguraram fielmente, tá certo? Nesse momento. Eu agradeço a todos vocês. Eu vou pedir para o meu amigo Edinaldo ele digitar o meu número, por gentileza, aí, tá certo? Para o número com o DDD, para que vocês possam colocar, tá bom? Para qualquer coisa, se precisar de alguma dúvida, pode falar. Fala seu número aí, pausadamente, para eles poderem estar pegando aí, doutor. Pronto, o meu número é o DDD 83, o número é o 99811 5099. DDD 83 99811 5099. Qualquer coisa, se precisarem, né? Também estou fazendo atendimento online e atendimentos presenciais aqui em Campina Grande, onde temos essa oportunidade de fazer, mesmo restrito um pouco, mas temos. Né? Então, você de Campina Grande, se puder, também atendimento online, certo? E doutor Ezequiel, foi uma honra, né? Colocaram aí que o senhor é muito sábio. Deixa eu fazer minhas ponderações, já está acabando aqui. Meu telefone é 31 99759 2688. Eu queria agradecer ao Dr. Joelson aí, né? Por essa live aí, a gente está participando junto. E agradecer muito a doutora Janice, né?
O Luciano também.